Olá, pessoal. Então vamos continuar a nossa aula sobre drivers, né? Então a gente tinha ficado de falar um pouquinho sobre o driver do FreeRTOS, do BRTOS, para vocês terem uma pequena ideia de como que são implementados esses drivers e como que a gente usa esse código, né? Então vamos lá. Bom, o driver ou o modelo de drivers do FreeRTOS ele é conhecido como FreeRTOS Plus I/O. Né? Então ele vai prover uma interface do tipo POSIX, que vocês estão acostumados a utilizar no Linux, em que vocês vão ter as funções Open para abrir o driver, Read para ler alguma coisa, Write para escrever alguma coisa e o IOCTL para configurar o periférico. Então essa interface de driver ela vai se posicionar entre o driver real do periférico, que de fato mexe nos registradores, e a aplicação do usuário, né? Então a ideia é que ele proveja uma interface bem simples e comum para usar os periféricos, porque eu vou sempre abrir um periférico com Open, eu vou sempre escrever alguma coisa com Write, né? E atualmente, e eu digo que esse atualmente aí, pessoal, já faz alguns anos, ele suporta apenas periféricos não seriais, né? Então eles sempre dizem lá no site que isso vai se expandir para outros tipos de periféricos, mas até hoje isso não foi realizado. Então o FreeRTOS Plus I/O ele vai abstrair aqueles detalhes mais específicos do periférico, né? E, inclusive, ele abstrai a parte da interrupção, né? Isso fica totalmente escondido dentro do driver, né? Bom, o FreeRTOS Plus I/O ele implementa, aí está escrito 3 modos de leitura e escrita, né? Na verdade é 3 porque ou é só de leitura ou é só de escrita, né? Por isso que acaba dando 3, né? Então, o modo de transferência POLD que vocês podem usar em leitura e escrita, ele é o mais básico de todos, e o que, que ele significa? Quando vocês têm esse polling, né? Polling, não me lembro exatamente a pronúncia, vocês mandam escrever num driver e ele vai ficar testando para ver se o recurso terminou de transmitir esse dado ou não, né? Então, eu diria que ele não usa interrupções justamente por causa disso e esse modo deve ser evitado no sistema operacional. Agora, existe outro modo de transferência que é a interrupção com buffer circular, que ele é só para leitura, basicamente chegou um dado pela interrupção, ela é copiada para dentro de um buffer circular e depois isso é disponibilizado na função de leitura. A interrupção sem cópia de dados, né, que deve ser usado só para escrita nesses drivers, que é basicamente o próprio usuário do driver passa um buffer que ele quer que escreva na porta serial, por exemplo, e o driver vai aproveitar esse buffer do usuário, então não tem cópia, né? Não tem memória RAM intermediária, é diretamente a memória do usuário que está sendo enviada ou escrita em algum periférico, né? E a implementação com fila de caracteres, né? Então, uma fila de caracteres é uma fila de 1 byte, né? Então, se utiliza as filas do próprio sistema operacional para armazenar dados tanto para leitura quanto para escrita, né? São as formas de operacionalizar esse driver no FreeRTOS Plus I/O e vocês têm que, teoricamente, pelo driver, suportar todas, né? Mas, como usuários, vocês podem, por exemplo, só suportar a interrupção com fila de caractere e pronto, né? Bom, então, isso é comum para vários tipos de drivers, inclusive no Linux, pessoal. Então, esse FreeRTOS Plus I/O ele começa com um Board Support Package, o BSP, da placa, né? Então, eu coloquei que pode-se dizer que o BSP equivale ao porte de um sistema operacional para os drivers. O que eu quis dizer aí é o seguinte: assim como existe o porte para um sistema operacional para adequar um dado processador, o BSP está adequando a placa em que está o nosso microcontrolador ou processador a esse driver, né? Então, isso que é o BSP.
Então, esse pacote de suporte à placa geralmente contém alguns itens, né? Dentre eles, uma tabela de periféricos suportados nesses drivers e como cada periférico vai ser identificado na chamada do FreeRTOS Open, que vai abrir, né, o dispositivo para uso, né? Os drivers de periféricos específicos mesmo, né, o código do driver, né? Conjuntos de constantes, né, definições que são utilizadas pelo dispositivo. Um exemplo de arquivo de configuração para se utilizar o FreeRTOS Plus I/O com esse BSP, né? Então, assim como existe o FreeRTOS config.h, existe o FreeRTOS I/O config.h, e uma documentação que descreve as partes mais específicas do IOCTL, porque o IOCTL é aquela função genérica que a gente usa para configurar alguma coisa no driver, certo? Então, aqui eu tenho um exemplo de um FreeRTOS I/O BSP, né? Isso aqui eu acho que é de um processador da NXP, é só um exemplo, né, que existe lá no FreeRTOS Plus I/O, em que vocês vejam que existe uma estrutura de dados que é do tipo periféricos disponíveis, né? Então, essa estrutura de dados, ela tem um nome do periférico, o tipo do periférico e o endereço base do periférico. E logo abaixo aqui, ó, vocês têm a declaração, ó, Board Available Device List. Então, esse aqui é a lista de dispositivos que esse Board Support Package possui, né? Então, no caso aqui, nós temos uma UART, que é o ART3, uma SPI, que é a SPI1, e uma I2C, que é a I2C2 do dispositivo, que são os drivers suportados nesse Board Support Package. Então, notem que isso aí é totalmente estático, né? Você dá um nome para o periférico aqui, o tipo dele que vem do enum, né, do FreeRTOS Plus I/O, e o endereço base. O que é o endereço base, pessoal? É o endereço do primeiro registrador desse periférico, né? Então, os drivers do ARM, vocês vão perceber que são sempre assim. Então, vocês vão ter o ART0 Base Address, e a partir desse endereço vocês têm valores de deslocamento de endereço para pegar os registrador de data, registrador de controle, né? E assim por diante, certo? Então, vocês têm esse endereço base do dispositivo dentro dessa estrutura, né, periféricos disponíveis. Na verdade, é um vetor dessa estrutura. Bom, então as funções Open, Read, Write e IOCTL propriamente ditas de cada driver, ela tem que ser desenvolvidas para que a gente possa usar o FreeRTOS Plus I/O. O Open, Read, Write e IOCTL, na verdade, é só ou uma macro ou uma função genérica que vai chamar as funções do driver, né? Então, a única função, de fato, pública do FreeRTOS Plus I/O é o Open, né? As outras funções, elas vão ser acessadas pela própria estrutura de dados que manipula o driver, ok? Inclusive, vocês vão ver que no final das contas é um macro. Então, as funções Open de todos os drivers, elas têm que ser combinadas, que nem era no modelo lá do Rodrigo Almeida, né, em uma função que permite a configuração de todos os periféricos. Essa função é o FreeRTOS Open, né? Então, antes de falar no FreeRTOS Open, vocês vão ver que aparece bastante esse Peripheral Control, né? O que é esse Peripheral Control? É uma estrutura de dados que vai ter algumas informações do driver. Por exemplo, qual que é a função de escrita, qual que é a função de leitura. E aqui eu estou usando dois, pessoal, porque eu tive um conflito com o nome write e o nome read. Então eu tive que trocar para write 2 e read 2, porque eu tinha um projeto muito grande e acabou... Algumas estruturas de dados usavam o mesmo nome, né? Então a função IOCTL, isso aqui eu nunca vi uso no driver ainda. E o PXDevice é o ponteiro para um daqueles available peripherals lá que a gente mostrou no slide anterior aqui, né? Então é um ponteiro para um desses aqui, né? E o peripheral number, ele vai dizer, por exemplo, isso aí é para ser usado se eu estou usando a WART, eu tenho um driver só de WART, e daí tem o WART 0, 1, 2, 3, né?
Então ele vai dizer qual que das warts que é esse periférico. Tá? Então, esse FreeRTOS Open, ele vai ter como argumentos o path, que é o nome, na verdade, do dispositivo, aquele barra, o art 3 barra, né? E um conjunto de flags. Né? Então, esse conjunto de flags, eu acredito que ele seja para algo que nem eu vou mostrar para vocês como é utilizado no BRTOS. Mas na implementação atual do FreeRTOS Open, notem que quando eu faço um casting de void para um argumento, eu estou descartando esse argumento. Então, ele não é utilizado aqui. Então, o que o FreeRTOS Open faz a princípio? Ele declara um ponteiro de Peripheral Control, que está nulo por enquanto, não foi utilizado, né? E a primeira coisa que ele faz uma busca na lista de periféricos por esse periférico que a gente quer abrir. Né? E no momento que ele encontra esse periférico, ele dentro dos available periféricos, ele vai ter um índice em que se encontra esse dado periférico. Né? Bom, achado o periférico, o que vai se fazer? Você faz uma lock de um peripheral control e você passa esse local alocado para aquele ponteiro de peripheral control que foi criado. Né? Então, se ele for diferente de null, isso aqui foi alocado. E daí sim, ó, aqui eu mostro que o TX Control não são utilizadas as estruturas, pelo menos no modelo atual do FreeRTOS. E ele passa para device, né, o que? O endereço, ou seja, o ponteiro de qual dos devices eu estou instalando nessa instância. Né? E o peripheral number é o número do dispositivo. Após isso, ele vai chamar uma função que ele determina como board FreeRTOS populate function pointers. O que é popular os function pointers? É popular quem são as funções tx, rx e IOCTL desse driver. Né? Então, ao fazer isso, ele tem um retorno de status. Isso aqui faz parte do port da placa. Né? Se voltar que deu tudo certo, ele passa, vai embora. Se não, ele faz o free desse peripheral control e passa o ponteiro como nulo e retorna nulo para dizer que não abriu o dispositivo. Tá? Bom, o que seria essa função populate? Essa função populate, ela basicamente vai chamar um dos opens de um dos tipos de dispositivos que eu quero instalar. Né? Se vai ser uma UART, ou vai ser uma SPI, ou se vai ser uma I2C, que é o caso desse driver aqui específico. Né? Então, essa função open, ela é feita especificamente por quem fez o driver. Ela não é uma função genérica do FreeRTOS Plus I/O. Né? Então, aqui tem um exemplo desse driver que eu acabei fazendo para o Tiva, só para uma UART. Né? Então, eu fiz para a UART 0, ela é do tipo UART, e o base type o endereço base é o UART0 base. Isso aqui vem do TivaWare, pessoal. Então, notem que isso aqui é só uma abstração do driver do TivaWare. Né? E esse vFreeRTOS Tiva Populate Pointers, né, é a função que eu criei para popular os ponteiros do Open, lá, nas funções Open. Né? Então, notem que o Tiva Populate Functions, ele simplesmente vai chamar a função FreeRTOS UART Open e vai passar como argumento o Peripheral Control. Né? Então, não é tão complexo de se implementar essa função. E notem que esse arquivo do FreeRTOS Plus I/O, ele contém os .h de todos os drivers que ele suporta, exatamente igual era lá no modelo de driver do Almeida, do Rodrigo Almeida. Então, mas o que é a função OpenUART? Essa função OpenUART, ela é do driver. Né? Então, ela vai receber como argumentos um peripheral control, né? E a partir do peripheral control, ela tira algumas informações. Né? Por exemplo, quem é o endereço base? Né? Então, notem que ele está tirando o endereço base do peripheral control. E o que ele faz aqui? Né? Ele atribui ao read do peripheral control o art read
o write para o write e o IOCTL para o write IOCTL. Essas funções são funções que devem ser criadas pelo desenvolvedor. Feito isso, você faz mais uma coisa no driver, que é inicializar de fato o periférico UART, né? Então aqui ele vai configurar os pinos da UART, vai definir o baud rate padrão, o número de bits padrão, a paridade padrão e assim por diante, né? Por que padrão? Porque o open desse BSP ele vai abrir tudo no modelo padrão de configuração. Ah, mas o padrão é 115.200 bounds por segundo nessa porta UART. E eu quero mudar para 9.600. Eu tenho que fazer isso via IOCTL, que é como é no Linux também, né? Ah, mas e as funções write, read e IOCTL? Bom, elas têm que ser implementadas por quem está desenvolvendo o driver, né? E elas recebem o quê? Um peripheral control, um ponteiro para o dado que eu quero ler, para onde eu vou copiar o dado, e a quantidade de bytes que eu quero ler, né? Então, esse é o modelo do read que vocês têm que implementar. E, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai implementar isso para o tipo de leitura ou escrita que vocês configurarem esse dispositivo, né? Então, se foi POD, se foi com um buffer circular, né? Então, se o driver for completo, ele vai ter que ter ele vai ter que ter suporte a todas essas formas de trabalhar. Ah, mas como é que eu defino que forma que eu quero que esse driver trabalhe? Via IOCTL, né? Depois eu vou mostrar alguns exemplos. Ah, mas e o que é a função? Existe a função FreeRTOS Open, mas o que é a função FreeRTOS Write e FreeRTOS Read? Basicamente é uma macro, pessoal. O FreeRTOS gosta muito de macro. Então o que ele faz? Ó? A gente passa qual é o peripheral control, o buffer que eu quero utilizar e a quantidade de bytes. E ele pega esse peripheral control que eu passei de argumento, né, transforma ele num ponteiro, né, faz um casting aqui para um ponteiro, e usa a função write que está definida dentro do periférico. Ah, mas e quais que são os argumentos da função write? O próprio peripheral control, né, o buffer que eu passei e os bytes, né? Então, do próprio peripheral control que eu passei como argumento do write, eu acabo executando a função write. E a função read é a mesma coisa, né? Eu faço aqui, eu transformo ele num ponteiro de peripheral control e uso a função read e passo essas informações como argumento também. Então, o read e o write, na verdade, é um macro que vai chamar por ponteiro de função a função write e o read que a gente criou lá no driver, tá? Ah, como é que eu uso esse FreeRTOS Plus I/O? Bom, eu vou usar um FreeRTOS Open, daí eu vou passar o nome aqui, tá por definição, mas seria barra ou art0 barra, por exemplo. E os parâmetros a gente não está usando, então aqui eu posso passar 0, não estou usando esse parâmetro. E ele vai devolver o dispositivo que ele abriu, que é um peripheral control, né? Então esse xConsoleWart é um ponteiro de peripheral control que recebe o peripheral control que foi do dispositivo que foi aberto aqui. Ah, daí eu quero configurar, por exemplo, essa WART para operar na transmissão como zero copy, né? Então eu vou usar lá o IOCTL para esse driver. Eu quero, e essa definição aqui vem do próprio driver, eu quero que o IOCTL use o zero copy para o TX, né? E aqui não precisa argumento nenhum, né? E ele vai retornar um status, se ele conseguiu fazer isso ou não, né? Dependendo, se não tivesse suporte a zero copy, ele poderia retornar um erro aqui, né? Já o RX, eu quero usar ele no modo fila de caracteres, né? Então, de novo, eu passo esse driver aqui, eu quero usar para RX o modo fila de caracteres, né? E eu vou passar como argumento o tamanho da fila de caracteres, né? Então, nesse caso, tem argumento. Certo? Feito isso, eu posso começar a usar, porque eu abri o dispositivo e configurei, né? Ah, mas eu quero usar ele com o mutex, ele não tem a proteção interna de mutex. Mas dentro do IOCTL eu tenho o mutex. Então eu uso o IOCTL para obter esse recurso, né? Então com timeout de 50 milli, nesse caso, que é o último argumento,
E para escrever nessa UART eu uso o FreeRTOS Write, por exemplo, o driver da UART, o que eu quero escrever e o tamanho do que eu quero escrever. Leitura, mesma coisa, pessoal. Então, o driver que eu quero usar, para onde eu vou ler e a quantidade de caracteres que eu quero ler. Né? Então, esse código de usuário que está usando o driver, ele é genérico. Né? Se eu migrar de processador e eu tiver esse código de aplicação, eu só preciso criar o driver de UART que o código vai funcionar exatamente igual ele era no outro processador. Né? E essa é a mágica do reuso de código. Então, se eu mantenho um modelo de driver e eu mantenho o sistema operacional, eu só tenho que definir lá dentro daquele driver o que é específico do processador ou microcontrolador. O que é bem interessante. Então, podem ver que essa estrutura de driver é muito parecida com um driver no Linux, né? Apesar de eu não gostar muito do esquema do IOCTL. E justamente por não gostar do IOCTL para ser onde se provê todas as configurações do driver, é que no nosso sistema operacional a gente mudou um pouco esse esquema. Né? Então, no BRTOS a gente criou um driver, um modelo de driver, que na verdade fica num arquivo chamado device.c e o device.h. Ele é genérico, ele não depende necessariamente do sistema operacional. Obviamente a gente usou os tipos do sistema operacional, mas isso pode ser mudado, né? E como a licença é MIT, vocês podem usar à vontade esse modelo de driver também. Né? Então notem que a gente criou aqui um OS Device Open, né? E ele tem um nome do dispositivo para abrir, só que a gente tem um argumento opções, que ele é void ponteiro, então é aquele argumento genérico do C, onde a gente também pode configurar o periférico. Né? Então acho que isso é uma das vantagens desse modelo. Na verdade, existem essas flags também lá no FreeRTOS Plus I/O, mas elas não foram utilizadas. Né? Então, essa função é uma função pública desse driver e ela retorna um ponteiro de device control, que é o dispositivo que a gente está abrindo no final das contas, né? Ou pelo menos a estrutura de dados que contém as informações daquele dispositivo. E essa função é uma função bastante complexa, ela faz bastante coisa, mas a primeira coisa que ela faz é procurar se esse nome aqui do driver que eu estou passando já não foi aberto, se ele já não está disponível, e se isso for verdade, inclusive ele retorna o ponteiro do driver que já está aberto. Né? Imagine duas tarefas que querem usar a mesma porta serial, elas têm que usar o mesmo driver. Né? Bom, então, semelhante ao FreeRTOS Plus I/O, eu também preciso, para cada tipo de dispositivo, ter um open, né, específico do dispositivo. Então, após ele alocar um espaço nesse vetor dev_control para um certo índice, né, isso é estático também, não é feito malloc, é que nem a implementação do Rodrigo Almeida, né, que eu tenho espaço para abrir 20 drivers e então tem um vetor de 20 drivers. Né? E para cada um desses dispositivos suportados, eu tenho que ter uma função open. Né? Então, após chamar essa função open, se retorna o ponteiro do device control do dispositivo que eu abri. Né? Então, ele vai retornar no driver. Então, notem que a gente ainda não utilizou o retorno da função open nesse exemplo aqui. Mas, caso falhasse o open, eu também deveria retornar null, porque eu não consegui abrir o dispositivo. Né? Bom, mas o que é um driver de dispositivo? Tá? Então, no driver do BRTOS, nós criamos uma estrutura que a gente chama de Device API, que tem 4 funções. A função read, write, a set e a get. Né? Então, para que serve a read e a write? Justamente a mesma coisa do FreeRTOS, escreve no dispositivo ou lê do dispositivo. Mas a set e a get são funções para configuração. Né? Set eu defino uma configuração, o get eu descubro qual que é a configuração do dispositivo. Né? E a OpenUART, por exemplo, como exemplo aqui, né? Elas têm
um tipo de função padrão, né, que é um ponteiro de device control e um ponteiro de void. Né? Então notem aqui que, por exemplo, como a gente tem um device number, né, que é extraído do nome mesmo, então se eu passar o art0, ele sabe que é vai ser o caso 0. Se eu passar o dispositivo art1, ele sabe que vai ser o caso 1. Isso é retirado lá no dev-open, né, para dentro do dispositivo. Então eu posso ter o mesmo OpenWart para o art0, para o art1 e para o art2 e assim por diante. Né? O que muda entre elas? Muda a função de inicialização, porque eu vou ter que ter semáforos e filas específicos para cada wart, né? E muda o endereço base. Né? Então, essa OpenWart, além de inicializar o periférico, ela vai retornar a base de endereço desse periférico. E, além disso, né, ele vai retornar o tal de WART API, que é essa estrutura de dados que contém 4 ponteiros de função do driver. Né? Então, é isso que vai ser criado dentro do OpenWart. Né? Então, se inicializa o periférico e você passa as 4 ponteiros de função que tem as funções base do dispositivo. Né? Aí, como é que a gente escreve, lê, usa o set e o get? São funções, né, providas pelo device, em que a gente vai passar quem é o device que eu estou usando, né, no caso do write, o que eu quero escrever e o número de bytes. E, em vez de criar no formato macro do FreeOS, é só uma função, mas na verdade seria a mesma coisa que o macro, né? Dentro do próprio dispositivo, dentro da API dele, tem a função write, e você passa esse dev, o string e o bytes para dentro os argumentos dessa função. Tá? E o set e o get da mesma forma, né? Então eu tô querendo requisitar alguma coisa, eu passo aqui, e o valor, caso haja valor nessa requisição, definir um timeout de leitura, né, eu passo aqui. O get, semelhante, né? Só que eu passo só o dispositivo e o que eu quero requisitar, e ele retorna aqui pela função o que eu pedi. Né? Qual é o timeout de leitura? Daí o timeout de leitura é 50, retorna 50. Né? Bom, o que seria uma função write? Quando a gente criou esse driver, a gente não definiu que tem que ter vários modos de funcionamento, o modo de funcionamento da escrita e da leitura é livre para quem está utilizando o dispositivo. Né? Então imaginem que eu passei aqui, ó, eu quero escrever na WART, e a WART é o WART 0. Né? Eu quero escrever a frase teste, e teste tem 5 caracteres. O que vai acontecer aqui dentro? Né? Então, isso aqui é específico do processador que eu estava criando o driver. Né? Então, ele vai pegar o endereço base dentro do próprio dispositivo. Ó. Então, ele tem um ponteiro dev, que tem o device, e do device eu tenho dev device e dev API. Né? Então, o device são as informações básicas do dispositivo. A API são as funções. Então, daqui eu tiro o endereço base, e o endereço base mais isso aqui me dá o registrador de dados da WART0, por exemplo. Né? Então, ao fazer isso aqui, ó, eu estou copiando o primeiro valor da string para dentro do registrador de dados de quem é o base address, no caso o WART0. Né? E isso inicia a transmissão da serial. Né? Então, da mesma forma que a gente fez o nosso driver, ó, eu uso um WART int enable da WART0 e ligo a interrupção de transmissão. E daí eu tenho um semáforo do sistema aqui que espera eu terminar a transmissão. Então notem, pessoal, que eu tenho um vetor de semáforos. Porque como eu tenho a WART0, o WART1, o WART2, o WART3 e assim por diante, pelo device number do dispositivo, eu escolho um semáforo para utilizar, e esse semáforo está associado à interrupção da WART0. Né? Então o device number aqui vai ser 0. E no caso aqui, ó, eu utilizei um timeout padrão. Né? Mas esse timeout poderia ser configurável, o que inclusive eu acho recomendável. Né? Quando que isso aqui viria diferente de OK? Se o timeout estourar. Né? Então, se o timeout estourar, isso aqui vai ser uma falha de transmissão, e eu vou retornar
que talvez eu não tenha escrito todos os bytes que eu gostaria de ter escrito, né? Então isso vai ser um teste para o usuário. Ó. Eu mandei escrever X bytes, mas quando ele retornou menos que isso. Então falhou a escrita, né? Então esse driver fica em laço aqui escrevendo até que ele termina por falha ou por sucesso e retorna o número de bytes escritos, né? É uma forma que eu implementei esse driver. A única coisa que tem que ser garantido é que as funções de escrita e leitura têm que ter essa estrutura aqui, que vai um ponteiro de device control, um ponteiro de dados do tipo byte, que é um caractere, e a quantidade que eu quero escrever, né? Bom, mas como é que eu uso isso aí? Então, por exemplo, e essa é uma grande diferença do nosso driver para o FreightOS Plus I/O, né? Eu tenho um device control, que nem eu tinha lá um peripheral control no FreightOS, que é um ponteiro, né? Então, quando eu uso aqui o dev open da Art0, esse ponteiro aqui, ó, ele recebe o device control que eu abri, né? Só que adicional a isso, nós usamos aqui o argumento. Então, nós temos no nosso drive um artConfig type. Nesse artConfig type, eu vou definir baud rate, paridade, se vai usar interrupção ou pooling, o tamanho da fila, porque o nosso driver só tem fila de caracteres, né? Então, a gente definiu isso. A quantidade de stop bits, o timeout da leitura, na verdade, aqui, né? Poderia ter um timeout da escrita também, daí aquilo ficaria fixo. E se vai ser utilizado ou não mutex para true ou false. O que isso significa? Que o mutex ele pode ser embutido no driver, né? Para não ter que chamar o mutex em separado, né? Aberto o dispositivo, eu escrevo nele com dev-write, eu quero escrever nessa UART que eu acabei de abrir, esse texto e o tamanho desse texto é esse aqui, 21, né? A leitura é a mesma coisa, eu quero ler desse dispositivo, eu vou ler para essa variável e eu só quero ler 1 byte, né? Então, se isso aqui retornar maior ou igual a 1, significa, na verdade, teria que ser igual a 1, né? Se retornar 1, significa que eu li o 1 que eu queria, um caractere. E aonde que está o caractere? Dentro da variável data, né? É tudo por ponteiro, né? Então, nesse caso aqui, mas eu preciso usar um mutex. E o mutex ele não está implementado dentro do write, né? Então, o que poderia ser? Então, ele está por set. Então, eu uso o set para fazer um control acquire do write mutex e o timeout dele é 50. Então, se eu adquirir o mutex, eu uso o write para devolver esse data que eu li aqui. Então, aqui eu estou fazendo aquele nosso código do console. Lá. O que eu digitar no console, ele devolve escrevendo no console. E depois de escrever, eu faço um release do mutex. Mas lembrando, pessoal, inclusive eu gosto mais dessa ideia que eu poderia ter esse mutex interno ao write, né? Então eu não precisaria nem fazer essa aquisição, ela estaria dentro dessa dev write, que é outra forma de implementar esse driver, né? Mas quando a gente criou esse driver, nós criamos drivers para outros tipos de dispositivos, por exemplo, um PWM, né? Então, o PWM ele vai ter frequência, modos de operação, ele vai ter uma quantidade de canais e um duty cycle para cada canal, né? Então, nós temos o channel list, que é quais canais eu vou abrir, e o duty cycle duty cycle list, né? Para o duty cycle de cada canal do PWM, né? Então eu defino isso em configuração e quando eu vou abrir o PWM0 eu passo também a estrutura de dados que configura o PWM, né? Nesse caso aqui a gente nem usou o retorno do DevOpen porque eu só queria criar um PWM com 20% e 30%. Se eu precisar mexer no PWM, eu preciso receber o device aqui para poder mexer no device, né? Mas e o GPIO? O GPIO é um caso especial, a gente teve que fazer um pouco de mudança no driver, né? Em vez de chamar de DevWrite e DevRead, nós chamamos ele de GPIO Write e GPIO Read, né? Por quê? Um dos motivos é porque o read ele não tem argumento, ou terceiro argumento, ele sai um pouco do padrão, né, do dispositivo. Mas existem alguns outros motivos. Então,
o GPIO write, como é que a gente criou essa função? Né? Ela é padrão semelhante aqui, ó, ponteiro de device control, um ponteiro de void, em vez de ser um ponteiro de char, né, para ser genérico, e uma quantidade. Né? E com isso eu chamo o driver específico do dispositivo para uma certa porta lá base, né? Por exemplo, porta 0 base, né? O que eu quero escrever e a quantidade. Então notem que esse string, né, que na verdade eu transformei em tempo, e o size não é uma string e um size mesmo. A gente mudou essa função para ela ser algo mais relacionada com portas. Então aqui a gente diz quais pinos a gente quer usar e aqui o que valor eu quero passar para esse pino. É isso que a gente mudou na função. Então, notem o uso aqui. Ó. Então eu fiz um dev open, eu abri a porta B e passei essa configuração. A configuração é que o pino 18 e 19 vai ser de saída, nenhum pino de entrada vai ser configurado e eu não estou usando IRQ. Né? Então, o GPIO B foi instanciado aqui, né? E para eu fazer um uso de write, eu quero escrever o pino, eu vou dizer ó, que eu quero escrever nesse dispositivo esse pino e esse pino, porque eu estou fazendo uma OU aqui, né? E eu quero escrever um para esse cara. Né? Então, notem que esse GPIO pin 18 e pin 19, na verdade, é uma variável definida lá que tem bits 1 setados em posições específicas, né? E isso aí vai ser transformado aqui dentro do GPIO write, não de string, mas para um valor. Né? E é por isso que ele é void ponteiro. Por sendo void ponteiro, aqui eu posso passar uma definição de valor lá como valor aqui para dentro. Então aqui dentro do uso do driver específico mesmo do fabricante, né, eu estou usando um valor não mais ponteiro, mas valor mesmo. Né? E size não é mais tamanho, size é o valor que eu quero passar para o pino, 1 ou 0. Né? Então é por isso que nós tivemos que fazer essa modificação nas funções, mas depois o usuário usa direto as funções GPIO write, né? Ou GPIO read. Né? Então, notem pessoal que cada modelo de driver tem as suas particularidades. O conceito dos modelos de drivers pode ser meio complexo num primeiro contato, mas depois que a gente domina um modelo de driver específico, criar drivers e utilizar drivers se torna extremamente simples e torna o código portável. Então, sempre lembrando, pessoal, eu voltei aqui no código do PWM. Se eu tiver esse modelo de driver e eu trocar de processador e mudou completamente como que funciona o PWM, o driver vai ter que ser desenvolvido para que quando vocês passarem esses argumentos aqui, ele funcione igual era no outro dispositivo. Né? E isso traz, de novo, reuso de código e portabilidade de código. Né? Porque eu posso pegar um código que funcionava em outro processador e ele vai funcionar exatamente igual em outro microcontrolador, desde que os drivers façam o que eles têm que fazer, que é abstrair o hardware para o usuário. Né? Bom, espero que tenham gostado e com certeza vamos tentar fazer como trabalho ou prática o uso de criar aquela nossa porta serial que estava fora do modelo de driver para dentro de um modelo de driver. É isso aí, pessoal. Até mais.